criança do quarto ano, ela chega já com completa percepção do seu eu. Então ela chega para o quarto ano para descobrir o mundo. Então ela quer descobrir o seu espaço no mundo. E é isso que é trabalhado nos conteúdos durante o quarto ano inteiro. A história da mitologia nórdica ela é como plano de fundo, através de histórias diárias, onde apresentamos imagens de deuses, de força, de conquista. E através dessas histórias elas vão se identificar com todo o conflito que elas estão vivendo durante esse ano inteiro. Bom, a criança do quarto ano agora, como eu já disse, que quer descobrir o seu espaço no mundo, essa parte do espaço é apresentada para ela através da cartografia. Então eu diria que o quarto ano é praticamente todo cartográfico. Então ela é apresentada de vários ângulos. E um deles é a cartografia geográfica, onde a criança vai então vivenciar o seu espaço, e esse espaço ele é ampliado. Ela estuda primeiro a sua escola, o seu espaço da sala, a sua casa, a sua rua. Isso é ampliado para o seu bairro, para o seu quarteirão, até chegar à cidade onde ela mora. Outra visão que a criança vivencia são os mapas cartográficos que são apresentados. A criança ela tem uma vivência de observar o sol, a lua e as estrelas durante um tempo, e por esse caminho que ela observa do sol, ela vai aprender a se locomover dentro do seu espaço. Então, com a vivência da observação do sol, esse caminho que ele faz do nascer até o pôr do sol, com o caminho da lua, com a observação das estrelas, já é uma introdução à astronomia, que é uma coisa que a criança vai ver lá no 6º ano, quando ela já vai estar preparada animicamente para isso. E aí, depois de toda essa observação, a bússola, a Rosa dos Ventos, o Cruzeiro do Sul é apresentado e ela parte então a fazer os mapas propriamente ditos. Outro parâmetro apresentado para a criança é o estudo da zoologia e antropologia, onde ela vai estudar a cartografia do seu próprio corpo, uma cartografia tremendada, que é cabeça, tronco e membros. Então o animal também é apresentado e ela faz essa relação do corpo do animal com o seu próprio corpo. Começa a vivenciar o seu espaço no mundo, e esse espaço então ele é apresentado através da aquarela. As imagens começam a aparecer, a figuração começa a aparecer, e tudo aquilo que ela vivenciou durante o ano, ela começa então a passar para o desenho de aquarela. O desenho de formas, diferente do primeiro ano, que ele é trazido justamente para trabalhar a escrita da criança, no quarto ano já entra então a função do desenho geométrico. É a introdução do desenho geométrico que vai ser vivenciado lá no 6º ano, quando ela também estará preparada animicamente para isso. Na época de matemática, então, a criança do quarto ano, que já se entende como inteiro, ela já está preparada para entender as partes. Então, essa visão, ela é mostrada através das frações. Então, a criança no dia a dia, ela vai aprender a dividir tudo o que é possível. Então, um pão, um bolo, um graveto, quantas partes eu consigo quebrar esse graveto, em quantas partes eu consigo dividir uma folha e assim por diante. Tudo que for possível de ser dividido, ela vai vivenciar durante a época de matemática. Na língua portuguesa, é um outro panorama em relação a espaço e tempo que a criança vai vivenciar. Então os verbos são apresentados. Então, com a vivência dos verbos, a criança vai entender quem ela foi, aonde ela está e ao que ela vai se dedicar. A época de história ela é trazida através da mitologia indígena, onde a criança vai escutar as histórias de deuses, de todas as crenças indígenas, vai aprender sobre os povos indígenas, alimentação, vestuário, cultura. E depois que ela aprendeu todo esse âmbito do povo indígena, é trazido então o descobrimento do Brasil. E através da história ela vai entender todo esse enredo daquela época até chegar nos dias de hoje, como é a nossa cidade, como ela cresceu, a importância dos imigrantes. E dentro dessa história, ela conhece também a história da escrita. Então é apresentado para ela como eram as tintas, como eram as canetas. Ela ganha primeiro um graveto, ela produz a sua própria tinta. A partir daí ela ganha a pena. E quando ela ganha a pena, então, é apresentado para ela a carta de Pero Vaz de Caminha, que está ligada à história do descobrimento, e depois disso, a caneta tinteiro, onde ela vai finalmente deixar a sua marca no mundo. Os professores de matéria estão
diretamente ligado aos conteúdos, né, de cada ano. Então eles ajudam nesse amparo, que a gente fala musical, por exemplo, o professor de música dentro da mitologia indígena nessa época vai tocar uma música indígena, a professora de trabalhos manuais vai trabalhar o ponto cruz no quarto ano, em momentos, pode ser indígenas ou algum foco em mitologia nórdica, alguma coisa ligada ao conteúdo, e assim também a euritmia vai contar histórias relacionadas ao quarto ano. O professor de movimento também traz esses movimentos relacionados aos conteúdos. Então, os professores de matéria, eles ajudam a fechar esses conteúdos, né, de uma maneira harmoniosa, do começo até o final do ano. A criança do quarto ano, então, termina o quarto ano pronta animicamente, então, para o quinto, com os conteúdos do quinto. Então, ela já conhece o mundo, e a partir do quinto ano ela vai querer entender o porquê de tudo isso no mundo. Então, começa a questionar. Então, o quinto ano eu falo que é o quinto ano das perguntas.